Vamos conversar sobre como neutralizar o seu sotaque? locutores.com.br. Bom, o que acontece é o seguinte, o Brasil é enorme, né? Mas fora a questão do Brasil, eu tenho muitas pessoas que chegam de fora do Brasil e querem neutralizar e deixar o sotaque o mais perto do normal possível. O que é um sotaque normal? O que é um sotaque neutro? O sotaque neutro é aquele sotaque onde a gente consegue fazer o S como se fosse de São Paulo, o R como se fosse do Rio, só que sem os Is demais daqui e os S sem ser muito puxados em São Paulo. Caramba, que dificuldade! Então vamos lá. Existem regiões aqui no Brasil, vou falar só de Brasil nesse momento, porque existem regiões aqui no Brasil que a gente seca, a gente vê que a gente seca o T e o D. Então fica dia, tia, e é muito diferente do que o resto do país usa. O dia e o tia, o GI, TI e DI tem que ser sujo mesmo, a gente fala que é sujo. Então, para dar credibilidade, tem que ser gi, di e ti, tá? Quando a gente fala em S, tem que ser o mais seco possível. A gente não pode falar plástico, a gente tem que falar plástico, porque o ti vai sujar. Então, nessa palavra tem o S, que vai virar S, não vai virar X aqui no Rio de Janeiro, né? Aquele S de São Paulo é extremamente necessário nesse momento, extremamente necessário. Então, quando a gente começa a colocar esses S e esses X, parece muito artificial. Então, o treino se faz necessário no dia a dia mais uma vez. Tudo que a gente fala com relação à articulação, voz e fala tem que ser treinado no dia a dia, senão vai soar artificial. Então, por exemplo, em alguns momentos você vai ter que falar em casa, né, durante o treinamento, sa, as, se, es, se, es, si, is, só, os, so, os, su, us. Não é sa, se, si, só, su. É sa, se, si, só, so, su. São todas as formas que a nossa boca funciona nas vogais. E os R's, eu não posso usar aquele R puxado demais que a gente tem aqui no Rio. Então eu não posso falar porta, arranhando. Eu tenho que falar porta. E aí a gente tem que fazer uma abertura maior lá atrás, na região bem de trás da boca, para que na verdade não raspe. Se raspar fica feio, não é neutro. A gente vai saber de onde vem essa região, tá? Vamos pensar nos locutores de grandes emissoras, mesmo de jornais. Presta atenção como eles falam, a forma correta como eles articulam, né? E sem muitas elevações, sem muitas ondulações de terras nem de sinais de onde eles vêm, né? Não tem língua materna naquele som que vem da boca das pessoas que estão passando informações. Tá? Tem que ser uma coisa neutra. Ela tem que simplesmente informar as pessoas que estão do outro lado da tela o que deve ser informado. Né? Se começa a fazer muitos ruídos, o que vai acontecer é que você vai prestar atenção nos ruídos e tira o foco de onde tem que ser. Então, com relação ao R, um exercício muito bom. Inclusive, as pessoas de São Paulo, do interior de São Paulo, tem aquele porta, porteira, às vezes até com I, que eu fui até outro dia dar aula lá em São Paulo, e eu vejo que também se faz necessário essa normalização, essa neutralidade do sotaque com relação ao R. Então, é a mesma coisa daquele sotaque pesado do Rio. Então, é aqui, ra, ar, ré, er. Esse é o sotaque leve, re, er, ri, ir, ro, or, ro, or, ru, ur. Tá? Então, na verdade, se você consegue um R suave e o S suave, você tem uma neutralidade. Aí as pessoas me perguntam, tá, e como é que faz com relação aos cantados? Cada região tem uma cantoria diferente. Na verdade, é treino. Quando você pega um texto e você começa a ler esse texto no dia a dia, você começa a prestar atenção que você tem que fazer o som o mais reto possível. Não dá para fazer um som que sobe, que de repente desce, porque você vai dar a intenção e a importância naquela palavra, naquele pedaço daquela palavra. Então, o que eu gosto muito de fazer é pegar muitos vídeos de pessoas que não têm sotaque e prestar atenção como é que ela está falando. Repete. Olha como ela está falando, repete. Eu tenho alguns pacientes que me mandam vídeos
é exatamente disso. Fala assim, Luísa, eu estou fazendo... peguei um personagem, né, e comecei a repetir, reproduzir esse personagem. E o meu WhatsApp é engraçadíssimo, porque as pessoas começam a me mandar o antes e o depois daquele processo do sotaque, da neutralização do sotaque. Tá? Em alguns momentos, existem atores que chegam aqui no consultório e precisam exatamente do contrário, né? Eles precisam colocar algum sotaque. Então, na verdade, quando você tem um sotaque neutro, você presta atenção em como é o sotaque daquela região. Por exemplo, eu preciso de uma pessoa de Alagoas. Como é que ele fala? Ele canta demais? O som é muito nasal? E aí a gente estuda a região para onde a pessoa precisa fazer aquele personagem. Ou então, de fato, tirar aquela pessoa daquele personagem de lá de cima e trazer para o neutro. Dá uma olhadinha nesse vídeo do Robson que eu vou passar para vocês agora. Que é um rapaz que veio, ele é ator, ele veio de Alagoas e ele tem, na verdade, uma diferenciação muito grande do sotaque do antes e do depois. Hoje ele está com um sotaque muito neutro, tá? Mas anteriormente a voz dele era bem nasal e tinha o di e o ti. Então dá uma olhada que ele disponibilizou isso para mim e eu para vocês. Amar você é coisa de minutos. A morte é menos que teu beijo. Tão bom ser teu que sou. Eu a teus pés derramado pouco resta do que fui. De ti depende ser bom ou ruim. Serei o que achares conveniente. Serei para ti mais que um cão, uma sombra que te aquece. O cavalo de Tônico fez troque-troque. Tomás foi para a Itália dentro de um caixote. O sapato de Tatá está furado. Dudu fez careta quando entortou o dedo. Deu para notar a diferença do di e do ti? Treino e treino e treino. E essa coisa dos ajustes, principalmente com os S's e com os R's, é uma dica sensacional para quem quer começar a brincar com sotaque. E reproduza, reproduza, reproduza o tempo inteiro até você chegar num neutro o mais perto do que a gente vê, que na verdade não tem muita oscilação e nem muitos ruídos que possam chamar a atenção do telespectador e tire o foco do que você precisa falar. Se você tiver alguma dúvida, manda a pergunta para mim aqui embaixo que eu vou te responder, tá bom? Uma produção original. O Web em Segundos.